a Fundação de Amparo à Pesquisa desse Estado e a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia completamente fragmentadas. Na dimensão da articulação que estamos fazendo, elas estão sendo revitalizadas, porque há uma imposição nossa, no bom sentido, de que a contrapartida necessária do governo estadual se dá desde que eu modernize, desde que eu estruture e desde que eu amplie o marco regulatório existente local para a inovação. E aí nós somos mais agressivos no Estado para efetivar esse processo. Isso é importantíssimo para a relação estadual, mas isso também é importante para a consolidação do sistema que se chama Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A articulação forte das universidades com as empresas e, principalmente, o casamento das principais agências de fomento. Seguinte. Pode passar mais uma. Essa é a consolidação de tudo que falei até agora. Tínhamos estabelecido no Brasil grupos de pesquisa, universidades federais muito concentradas a nível do eixo Rio-São Paulo. Precisávamos estabelecer grupos de pesquisa que permeassem o Brasil. Partimos para uma segunda consequência, que são das redes temáticas e dos núcleos de excelência, na relação direta com os estados. Partimos para um segundo elemento central desse processo, que foram os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, e são 123 Institutos Nacionais criados. A partir disso, precisamos valorar esse conhecimento a nível do setor empresarial, que é o Sistema Brasileiro de Cibratec, ou seja, o Sistema Brasileiro de Tecnologia e Inovação. Mas precisamos estabelecer uma relação direta daqueles agentes de fomento. A FINEP precisa necessariamente casar os seus instrumentos com o BNDES. A CAPES precisa necessariamente casar os seus instrumentos com o CNPq. O Ministério da Saúde precisa necessariamente articular uma pauta positiva com o Ministério da Ciência e Tecnologia. A Petrobras, porque hoje a Petrobras investe só em inovação, só em redes de pesquisa do SEMPES, cerca de R$1 bilhão a nível ano. E eu preciso articular os sistemas nacionais e estaduais através das fundações de amparo à pesquisa. Isso está se conseguindo fazer. Isso é um elemento concreto e positivo desta relação federativa com os estados. Isso deve ser amortecido e amadurecido para os próximos 10 anos, quando se pretende lançar um Plano Nacional de Ciência e Tecnologia mais forte e mais robusto. Seguinte. Bom, aí eu vou passar bem rápido. Pode ir passando, porque o meu tempo daqui a pouco esgota. Esses são os principais instrumentos criados a nível da infraestrutura laboratorial. Pode passar. Como eu disse, eu vou deixar apenas as transparências para que tenham a relação direta, mas eu vou me reter apenas nos conceitos. Pode passar essa. Criamos 123 Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. E, principalmente, esses institutos têm uma contrapartida necessária, a articulação com o setor empresarial. Pode passar. São 123 institutos nacionais, cuja participação dos estados, dos 610 milhões de reais, são quase 220 milhões de reais. Percebam a dimensão da contrapartida dos estados, que antes do governo Lula tinha zero de contrapartida na relação direta no Pacto Federativo. Pode passar. Apenas um exemplo dos institutos nacionais. 123 institutos nacionais, cujo central desses institutos se localiza no setor da saúde. Ou seja, nos preocupamos com o complexo industrial da saúde, em como elevar a capacidade do princípio ativo no Brasil, mas em como elevar a capacidade do conhecimento que se valore na ponta para o setor produtivo. Seguinte, a título de exemplo da inovação farmacêutica, é um instituto localizado em Pernambuco, mas que permeia em rede o conjunto de instituições nacionais em todas aquelas bolinhas apresentadas. Portanto, é uma rede que integra o Brasil para a formatação do grande complexo industrial da saúde, voltado para a produção do princípio ativo. Seguinte. Pode passar. Pode passar essa. Integramos metropolitanamente toda a região nacional. Mais uma. Integramos também o conjunto dos municípios, naquilo que falei, na iluminação das vias do PAC. Portanto, eu ilumino o conjunto de cidades do interior. Prefeitos aqui. Estamos à disposição para trabalhar no sentido de integrar e iluminar as cidades. Isso dá um outro sequenciamento para a inclusão digital e para a inclusão das sociedades a nível nacional. Por favor. Pode passar. Mudamos e alteramos consideravelmente o marco regulatório e o último elemento construtivo desse marco regulatório é a capacidade do poder de compra. Estamos enviando, como disse, os projetos de lei e os sequenciamentos para consolidar compras governamentais como uma etapa decisiva do processo de inovação. Pode passar. Pode passar essa. Ampliamos consideravelmente as leis estaduais de inovação. Isso, basicamente, a partir do segundo mandato do governo Lula. 11 estados têm suas leis sancionadas, 3 estados da federação estão em tramitação
e 4 estados elaboraram minuta de lei. Isso justamente pela imposição positiva da relação de contrapartida necessária para maiores recursos para o Estado a nível do governo federal. Isso cria uma outra vertente. Eu carimbo, de fato, recursos para a produção do conhecimento e eu carimbo recursos para a inovação. Porque pela lei de responsabilidade fiscal, todos nós somos dirigentes, sabemos, se não executarmos aquilo que a lei determinou, estaremos incorrendo como gestores num princípio equivocado para os órgãos de controle. Então, é necessário que a gente carimbe e determine os recursos. E isso está acontecendo. Seguinte, criamos um conjunto de instrumentos, desde a empresa incubada, desde os parques tecnológicos, desde a empresa nascente, que possa verter até a empresa com maior robustez e utilizando a capacidade do marco regulatório do poder de compra. Seguinte, elevamos o número de programas e processos e procedimentos e instrumentos para as empresas inovadoras. Pode passar. Articulamos a carteira do BNDES, que é a carteira da FINEP, para a produção do conhecimento e para o financiamento da inovação. Seguinte. E melhoramos a articulação com o BNDES ao carimbar recursos de quase 7 bilhões de reais junto ao BNDES para efetivar nas etapas de inovação. Pode passar. Pode passar essa. Seguinte. Elevamos a capacidade da carteira da FINEP para o dispêndio em crédito. A FINEP operava com uma carteira, no início do governo Lula, de quase 100 milhões de reais, hoje está operando com quase 1 bilhão de reais, e temos certeza que elevaremos essa capacidade de crédito, doutor Martins, para 1,5 bilhões de reais em 2010, por determinação do presidente Lula. Nunca visto algo semelhante de uma carteira da FINEP, que atende as micro e pequenas empresas e as médias empresas, elevar a sua carteira a 1,5 bilhões de reais para crédito, com uma taxa equalizada de 4,5% a nível nacional. Seguinte. Pode passar. Pode passar essa. A Lei do Bem. A Lei do Bem tem um incentivo fiscal muito forte, decisivo, para a elevação da capacidade competitiva das empresas brasileiras e passamos para 8,1 bilhões de reais em incentivos fiscais a P&D. Especialmente, se sobrepõe, vou passar a seguinte, pode passar essa, uma forte concentração no eixo sudeste ainda, no entanto, em setores tecnológicos avançados. Pode passar essa. Passa. Que é de bens de consumo, metal mecânico, eletroeletrônica, petroquímica, tem uma base de incentivos fiscais muito fortes, metalurgia. Pode passar. Lei de inovação, subvenção econômica. São 3 etapas da subvenção econômica, voltadas para a questão da subvenção nacional, para articulação com os estados através do PAP e para articulação da primeira empresa. Eu não vou me reter aos dados específicos, aqui estão os dados que podem servir de construção das políticas públicas no Estado, mas que mostram a dimensão da subvenção econômica como etapa decisiva para o risco tecnológico e a sua importância a nível nacional. Pode passar. Concentra-se fortemente nas micro e pequenas empresas e médias empresas, portanto, é um elemento indutor das empresas nascentes, das empresas intensivas em tecnologia, a subvenção econômica, porque ela compartilha o risco do conhecimento. Pode passar. O PAP, subvenção, com esses estados tem sido forte, ou seja, os estados de fato estão aportando recursos para a contrapartida a nível de apoio das suas empresas locais, seguinte, assim como o Programa Nacional de Apoio às Incubadoras e Parques Tecnológicos, do qual o Dr. Jorge Aldir. Aqui tem um parque de excelência, nesse estado do Rio Grande do Sul, que é o parque na PUC localizado, que tem uma participação efetiva na relação direta com o governo federal. Por favor. Programa Primeira Empresa Inovadora, são quase 17 editais lançados, com 1.900 empresas atendidas com 120 mil reais. Pode parecer pouco, mas não é. O Aldir sabe que 120 mil reais para uma empresa nascente é um valor considerável para que ela possa aportar no risco tecnológico e conseguir efetivar o seu invento. Seguinte, eu já vou terminar, senhor coordenador da mesa. Poder de compra está ok, eu já passei, eu quero chegar às conclusões. Pode passar adiante. Pode passar. Passa essa. Sistema de inovação. Esse é um modelo novo, que está sendo compartilhado cada vez mais fortemente com os estados. Eu olho 3 eixos do processo. A inovação, a metrologia, a certificação e a extensão e a gestão. Pode passar. Foram construídas 11 redes, e uma rede aqui cito,